Fala galera, nós estamos aqui agora no segundo episódio do Cast News, claro, produzido pela produtora Play, a primeira produtora de podcasts da Noroeste Paulista. É sempre um prazer estar aqui com essa produtora maravilhosa e aqui agora com dois convidados que eu tenho certeza que tem muito a agregar nesse assunto. Najara, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer, boa noite. Felipe, e muito bem-vindo aí mais uma vez integrando essa mesa de debates. Obrigado mais uma vez, muito bom estar aqui. Bom, hoje nós falaremos, é claro, de um tema polêmico que levanta discussões acaloradas entre diversos posicionamentos. Nós vamos falar hoje acerca do feminismo. Afinal, o que é o feminismo? Dois pontos muito importantes. Existe uma diferença entre o novo feminismo, entre aspas, e o velho feminismo? São pontos que, com certeza, serão esclarecidos. É por isso que nós trouxemos hoje uma pessoa que tem propriedade no assunto para falar sobre isso, que é a Najara, e também uma visão política acerca do tema com o nosso amigo Felipe Luiz. Bom, Najara, vamos começar por você. Primeiro lugar, se você fosse definir o feminismo em uma breve frase, o que seria? A luta pela igualdade entre os gêneros. Certo. Para você, a importância do feminismo, ela é fundamental? Eu tenho certeza que o feminismo, muitas vezes ele é confundido, né? Existem várias formas. Então, existe o feminismo, que é a luta pela igualdade, por direitos de igualdade dentro da sociedade. E existe o femismo, que é a sobreposição da figura da mulher, né, sobre a figura masculina. Então, às vezes as pessoas confundem os significados, mas o feminismo, que é a luta pela igualdade, ela é essencial para a vida da mulher, sim, porque é a luta feminista que garante muitas vidas de mulheres hoje. Tendo em vista que são lutas feministas que hoje a gente se depara com a Lei Maria da Penha, né, que consegue resguardar a vida das mulheres que eram violentadas e são até hoje, né, por uma sociedade que tem uma estrutura patriarcal, né? Então, a nossa sociedade ela é construída a partir de um olhar patriarcal no mercado de trabalho. Existem mulheres, né, hoje no mercado de trabalho, mulheres ganham menos que os homens e dentro do meio político, por exemplo, o repasse, né, do teto dentro dos partidos políticos para investir em candidaturas femininas é de 30% e a maioria dos partidos trabalham o mínimo como teto. Então, assim, a luta feminista, ela busca os direitos pela igualdade do gênero, né, que hoje ela não existe na nossa sociedade. Ela é uma realidade, é um fato. Então, eu acho que ela é essencial para garantir a igualdade, mas também para garantir vidas de mulheres que também sofrem com a cultura patriarcal. Bacana, muito legal. Felipe, qual que seria a sua descrição a respeito do feminismo nas suas palavras? Olha, o feminismo atual, distinguindo daquela primeira e segunda onda que você conversou comigo outro dia, eu acho que aquela primeira onda que lutou pelo direito do voto às mulheres, a segunda onda que lutou pela a igualdade no mercado de trabalho, contra o assédio sexual e etc. Eu acho que foram causas muito justas e muito válidas. Hoje eu não enxergo essa disparidade de direitos entre homens e mulheres na sociedade. Eu acho que essa igualdade jurídica já foi conquistada e já pode ser efetivada no Poder Judiciário. Então, eu acho que é um movimento sem foco que se debate mais em causas vazias e sem muito respaldo concreto na realidade. Ok. Você tocou num ponto importante no femismo, é isso o termo? Sim, correto. O femismo, você disse que é a sobreposição da figura feminina sobre a masculina, é isso? Exato. E isso é tido como correto ou não dentro do feminismo? Não. Porque são coisas distintas. Então essa sobreposição seria uma sobreposição, como que eu posso dizer, autoritária, é isso que você quer dizer? Na verdade, basicamente, seria inverter os papéis que hoje já estão postos, né? Hoje existe a sobreposição da figura masculina sobre a sociedade e o feminismo é o inverso do machismo, né? É o antagônico.
É o contraste, né? Exato, Entendi. é ao contrário, total. Você vai inverter os valores de gênero dentro da sociedade. E não é isso que o feminismo busca. O feminismo, ele não quer se sobressair a nada nem a ninguém. O feminismo, ele busca hoje a igualdade dentro, né, dos espaços da sociedade, públicos e privados, que garanta às mulheres que hoje, assim, eu concordo que esse é um olhar do Felipe, a partir das experiências que ele teve, ele constrói esse olhar, esse pensamento em torno da primeira e da segunda onda, que é essa questão do voto e essa questão que ele comentou, né, da igualdade no mercado de trabalho. Então, assim, o voto, ele é uma conquista, mas ela é uma conquista recente, né, e a gente precisa entender o valor do voto. O voto é uma luta, é um direito ótimo. Araçatuba, por exemplo, hoje, né, dentro da nossa história, nós só tivemos 2 prefeitas dentro do meio político. A mulher, ela foi aceita posterior aos homens dentro dos espaços de decisão da sociedade. E aí, entrando no poder judiciário, que antigamente era muito restrito às mulheres, ele é construído num olhar de homem, a partir das experiências masculinas. Então, o poder judiciário, dentro da sua essência, ele também ainda é machista, né? A sociedade é machista. Também é uma cultura estrutural. O machismo hoje, ele é necessário na sociedade para manter alguns tipos de estruturas dentro da nossa sociedade. Que hoje o feminismo luta para que o machismo ele deixe de existir e passe a existir a igualdade entre os gêneros, onde todas as pessoas tenham os mesmos direitos, que isso é uma visão, todo mundo busca, mas na letra ali, na política, a gente sabe que há diferenças. E dentro do feminismo, ainda para avançar, não está todo mundo dentro de uma bolha. Quem lutou pelo voto foram mulheres da classe média, na maioria brancas. A gente tem um recorte dentro do feminismo, que é o feminismo interseccional, o feminismo, né, que fazem alguns recortes, porque ainda tem que ter um recorte das mulheres negras na sociedade, tem que ter um recorte das mulheres indígenas na sociedade, porque o feminismo ele não pode ser generalizado, no sentido de que, a partir da construção das nossas políticas públicas, a gente pensa em todas as parcelas. Sim. Dentro da construção do feminismo, o sentido é o mesmo. Então, o feminismo é a busca da igualdade, mas ainda existem outras culturas estruturais que a gente também busca a igualdade dentro do próprio feminismo. Entendi. Isso quer dizer que dentro do próprio feminismo falta representatividade, é isso, né? Também. Ô, Felipe, uma pergunta agora para você, que é um analista político, assim como nossa convidada... Presença na lista política. Né? Exato. Eu acredito, claro, esse é um olhar meu, que movimentos de esquerda se apropriaram, ou vocês vão poder me dizer melhor, que eles se apropriaram do movimento feminista, ou o movimento feminista se apropriou dos movimentos de esquerda. Então é um ponto que eu quero que vocês me digam exatamente o que aconteceu. Eu acredito que dentro da esquerda há um terreno mais fértil para progredir com essas agendas feministas, porque a direita, por definição, ela é um tanto mais tradicionalista. Eu acho que, então, quando você diz tradicionalista, leia-se patriarcal, por assim dizer. É o que eu penso, né? Não que isso seja errado, enfim. O ponto é o seguinte, Felipe, você acha que os movimentos de esquerda absorveram o feminismo ou o feminismo absorveu os movimentos de esquerda? E se isso aconteceu hoje, isso é um mau caratismo por parte deles de cumprir uma agenda política ou não? Eu acho que com certeza o movimento feminista foi absorvido pela esquerda, que pegou esses movimentos, como pega o movimento, a esquerda vive de movimentos, pequenas segregações na sociedade. Isso apontando, depois eu continuo, mas, por exemplo, a Najara acabou de falar que apenas 2 mulheres foram prefeitas de Araçatuba. Quantas foram candidatas? E... Na verdade, as mulheres nunca foram proibidas de ser candidatas também. É por causa de um costume social, patriarcal, mas um costume social, não uma proibição legal. E a sociedade tem seus costumes, bons ou ruins, isso é um fato. A gente pode querer mudá-los, mas olhando numa perspectiva histórica, era aquele contexto que se vivia, e por isso só tinha 2 mulheres, não tinha nenhum homem barrando, você não pode ser candidato, você não pode. É porque era um costume que
que tirava as mulheres. Além disso, no judiciário, é formado por brancos, mas nas classes de direito hoje há mais mulheres do que homens. E além disso, essas políticas de, por exemplo, Lei Maria da Penha, está sendo efetivada onde? No Poder Judiciário. Então, eu não acho que o Poder Judiciário lá, os juízes atuam em algum caso lá, falam assim, essa daqui é mulher, então eu não vou dar o direito dela, eu não vou fazer nada com ela porque ela é mulher, então eu vou privilegiar o homem. Os homens são os mais encarcerados, os homens são os que perdem a guarda de filho na maioria dos casos, as mães vencem os processos de família, então eu não vejo o judiciário como atuando como um ente segregador e beneficiário das mulheres, dos homens, na verdade, por ter maioria de homens. Certo. Najara, na sua opinião, você pode responder às opiniões do Felipe Luiz, mas vamos nesse ponto primeiro. Você acha que a esquerda absorveu o movimento feminista ou o movimento feminista absorveu a esquerda? E por quê? Bom, o movimento feminista ele existe na direita e na esquerda. Existem muitas mulheres da direita e do centro que são feministas. E assim, é muito complicado, né, a gente trazer essa questão do que se a esquerda absorveu o feminismo ou se o feminismo absorveu a esquerda. As mulheres, todas elas na sociedade, elas começaram, a partir do momento que elas começaram a ter o direito ao voto, a ter o direito de se candidatarem, a ter o direito de trabalhar, porque direito de trabalhar fora, isso realmente foi um costume que demora muito tempo para ser quebrado. Antigamente não era visto com bons olhos a mulher que trabalhava fora, ou a mulher que era solteira, ou a mãe que cuidava dos filhos sozinha porque foi abandonada pelo marido. E hoje a gente vê histórias de mulheres que preferem dar uma qualidade de vida para sua família, ou gerar uma família, ou ser independente porque ela conseguiu ganhar esses direitos. E não foi com a esquerda. O feminismo, a pauta da igualdade de gênero, ela consegue suprir a necessidade de todas as mulheres. Existem mulheres que são contra o feminismo? Existem. Existem homens que estão abertos a se desconstruir do machismo? Também existe. Porque o que a gente está querendo dizer é que hoje na sociedade o homem tem privilégios, inclusive no vocabulário. Né? A questão de gênero dentro do vocabulário da língua portuguesa carrega também isso. O que eu estou querendo dizer é que o feminismo ele vem, não é para ser absorvido por pautas. O feminismo ele é uma pauta de igualdade de gênero, seja na direita, seja no centro e seja na esquerda. Só que a gente tem As mulheres que estão no parlamento hoje, elas têm a bancada feminista que é composta por todas essas alas. E a esquerda, ela tem uma pauta porque as figuras do feminismo, elas também são assimiladas muito à esquerda. Mas existem muitas mulheres também que acumulam, né, e que criam e que escrevem sobre o direito das mulheres de várias outras vertentes. Isso é uma coisa que eu discordo, não tem uma coisa de ser absorvida, né? Assim, eu acho que são trocas. Mas será que foi mídia? Porque, pelo menos, a grosso modo, quando você pensa em feminismo, você pensa em esquerda. Eu até, pelo menos, eu tô sendo sincero, acho que a audiência vê também. Sim. Quando eu penso em feminismo, anacronicamente eu lembro do PSOL. Um exemplo, das bandeiras vermelhas ali. Será que isso é amarela? É com solzinho amarelo, não é verdade? Isso. É amarela. Mas da CUT, das bandeiras vermelhas. O ponto é o seguinte: será que é mídia, então? Porque tudo bem, pode ser que exista, sim, entre direita, centro e esquerda, eu concordo com isso, pessoas que representam o feminismo de diversas maneiras. Sim. Só que, midiaticamente, pelo menos, a gente enxerga o feminismo dentro da esquerda. E até de forma pejorativa, infelizmente, nesses meios. Por Sim. quê? Isso é uma mídia de grupos da direita para descredibilizar o movimento? O que seria isso? Eu acho que a mídia tem total responsabilidade sobre isso. Por exemplo, eu aqui. Né? A gente tem as pessoas da equipe, a gente tem 2 convidados falando sobre o feminismo e só eu de mulher. Quem construiu essa mídia? Cadê uma outra companheira para construir sobre... Ou uma outra mulher, seja da direita, do centro?
Então, a mídia ela tem um olhar restrito e pequeno para o olhar da mulher dentro. Desculpa, tem. Um exemplo é o que eu estou vendo aqui agora. Isso é um canal de mídia, de comunicação, e eu sou a única mulher dentro dessa sala. Falando sobre o feminismo do século XXI. Entendi, mas esse ponto é importante, como você deu esse exemplo aqui agora. Sim. Isso seria, na sua visão, intencional ou É cultural. Cultural. Não foi, você não teve a intenção, ninguém teve a intenção, mas é cultural. As mulheres, elas precisam lapidar os seus espaços diariamente, no trabalho, quando elas são convidadas num debate, dentro de casa, na sociedade. As mulheres, diariamente, elas precisam ser afirmadas como mulheres e como agente dentro da sociedade todo o tempo. E é cultural. E por isso que eu falo que existem homens que estão dispostos a abrir mão dos seus privilégios, né? Abrir mão dessa cultura, abrir um olhar onde as mulheres elas podem ser consideradas. Sim, eu acho que falta um pouco disso, mas é cultural, não é proposital. E quando as mulheres vêm para fazer esse discurso, de alguma forma a gente se torna agressivas, como aconteceu, né, na CPI da Covid, que a nossa senadora foi chamada de descontrolada. Então, quando a gente se posiciona, né, as mulheres passam a ser as agressivas, as descontroladas, as loucas. Então, até no dialeto, a gente tenta sempre buscar fazer com que o nosso posicionamento seja um posicionamento de querer romper culturas que nos inferiorizam, infelizmente, e nos colocam numa bolha de sociedade. Nós chegamos num ponto importante. Então, mas eu acho que o fato dela estar aqui, só ela de mulher, realmente há 2 produtores homens, a você que é o apresentador do jornal e eu sou um convidado, viria outro convidado aqui para falar. Que era homem, que é homem. Que é homem, mas é muito a favor do feminismo, né? Então, não estaria sozinha aqui nesse aspecto. Eu continuaria sozinha, porque eu seria a única mulher. Sim, Felipe, mas aí do ponto de vista você do falar feminismo, que isso não é uma verdade. Sim. Mas aí, por exemplo, hoje eu fui ao dentista, minha dentista é mulher, a secretária dela é mulher, que me atendeu na porta, e a assistente dela era mulher. Eu não me senti inferiorizado, nem tive que me afirmar lá por achar que eu estava num ambiente que estava hostil a mim. Muito pelo contrário. E aqui o caso de ter uma produtora, 2 homens, poderiam ser 2 homens, 2 mulheres abrir uma produtora. Seria diferente. E acontecer a mesma coisa. Seria diferente. Seria diferente aconteceria a mesma coisa, mas seria diferente. É porque, assim, é difícil enxergar por exemplo, quando a gente está nessa hoje figura. Aqui, é exatamente isso. É difícil a gente enxergar isso quando você está na figura de privilégio, homem branco, cis, hétero, de direita. Né? Então, é um privilégio isso? Você acha que tá aqui, não sou assim? eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Você tá dizendo. Não, eu estou reproduzindo coisas que já são dentro do estudo das ciências sociais, cientistas sociais. Gessé Souza escreve muito a respeito disso. Existem poucas mulheres cientistas sociais, porque as mulheres, elas, infelizmente, entraram depois nas universidades. Se as mulheres hoje elas têm espaço, foi porque muitas mulheres lutam pelo direito das mulheres dentro da universidade. E se hoje no direito você vê que a maioria são mulheres, é bem equívoco, porque a maioria dos professores nas universidades, elas são, principalmente nas federais, são homens. Que já estavam né? há mais Os pensadores escritos, os grandes pensadores. É recente Djamila Ribeiro para a gente. É uma cientista social e é recente a Djamila Ribeiro. É recente a gente ouvir falar de algumas mulheres que escrevem e depuram sobre a questão feminista. Eu não sou contra a tua figura na sociedade. E eu não sou contra vocês. Eu estou dizendo que existe uma cultura onde as pessoas têm dificuldade de enxergar que elas têm privilégio na sociedade e abrir mão desses privilégios. E aí eles fazem um caso de exceção, como esse caso do dentista, a partir da sua narrativa, virar regra. Você faz uma exceção virar regra. E a regra não é essa. Se você for ver demograficamente, o que hoje
E isso são políticas públicas que estão sendo construídas pela direita, pelo centro e pela esquerda, que vai precisar de uma porcentagem que os partidos precisam fazer com que as mulheres saiam candidatas. Aí você disse, as mulheres não saem. Não, elas não saem, precisa de política pública para incentivar. Mas será que as mulheres não deveriam decidir por si próprias? Elas deveriam decidem, ser candidatas, mas... você precisa de um político falando, olha, vamos sair, por favor, para igualar com o homem. Parece que você não Isso daí sabe parece que é tutelar a mulher, né? Não, parece que você não sabe como a política é construída, então. Eu acho que você não sabe como pelo a política Estado, é construída. por burocratas do Estado. Eu entendi o que você quis dizer. Por exemplo, burocratas do Estado. Daí se o burocrata quiser, chega lá amanhã, quiser mudar a política pública, não é ele muda que muda, gente, é a Câmara. Não é ele. Não, mas a Câmara, se os burocratas da Câmara mudam após a legislatura, eles mudam a política pública, aí virou. Aí você fica assim, pô, mas como que eu vou depender de burocratas do Estado apitando minha vida, falando o que eu devo fazer, me estimulando a fazer isso ou não me estimulando a fazer aquilo? Eu acho que a sociedade podia caminhar com suas próprias pernas, sem essa figura de paternalismo de políticas públicas a expressão para paternalismo. fazer isso e tal. Então, vamos avançar com a discussão? Eu não discordo que a sociedade veio do pater famílias da Roma antiga. Então, eu não discordo que tem esse viés. Eu acho que isso então, é até mais antigo que a Roma, né? Isso, essa parte aí. Você fala da cultura patriarcal, eu acho que até é mais antigo. Mas vamos avançar com esse debate. E etc. Vamos avançar com esse debate maravilhoso aqui na Playcast. Lembrando, segue lá no Instagram, a primeira produtora de podcasts da Noroeste Paulista. Eu sou o cara dos merchan. O ponto é o seguinte: a gente entrou num ponto interessante aqui, que é o conceito mídia. Hoje nós temos diversas figuras na mídia que levam a bandeira do feminismo confessadamente. Eu acredito, isso é uma opinião novamente pessoal minha, que em nada elas têm a ver com Joana Dark, Coco Chanel e outras grandes figuras da sua época. Por exemplo, Anitta. Anitta, ela mesma disse que se sente muito feliz em representar a mulher, a figura da mulher, no mercado de trabalho. A Anitta, ela teve uma declaração tempos atrás, em que ela disse que, se fosse preciso, e ela fez isso, ela ter relação sexual do porteiro até o presidente da empresa, ela teria para crescer a carreira. Eu entendo que isso é impositório, sim, porque a mulher tem que ter relação para crescer. Não é bem assim, mas o ponto é o seguinte: você tem também Luísa Sonza, outras grandes figuras que declaradamente apoiam o feminismo. Então essa pergunta vai primeiro para você, Felipe. O ponto é o seguinte, e a mesma pergunta para você também. O ponto é o seguinte, será que essa defesa do feminismo, nisso eu digo o novo feminismo, será que existe, se é que existe um novo feminismo, essa defesa do feminismo, ela é correta nessa aplicação da Luísa Sonza, da Anitta? Najara, você guarda essa palavra, por favor, entre um velho e um novo feminismo. Eu vou explicar melhor isso, que eu me perdi um pouco no raciocínio. Por exemplo, nós temos a Luísa Sonza, que a cada clipe que passa no YouTube, ela tá cada vez mais sensual. Temos também a Anitta, tá cada vez mais sensual. Essa sensualidade delas... Deve reclamar de ser objetificada. Isso, e elas já deram declarações a esse respeito. Essa sensualidade delas, obviamente, é para acrescentar mais na carreira com views e monetização, que atrai o público masculino. A cada 1 milhão de views, eu posso estar errado, mas eu posso presumir que 800 mil são de homens. Eu posso puxar depois os dados com mais maestria, mas é em torno disso. Isso seria uma forma de feminismo? Ou, Najara, seria essa... Não estou falando das mulheres, claro, pelo amor de Deus, mas essas figuras em especial, elas teriam se rendido à mídia? Ou não? Olha, eu não acompanho muito, mas eu acho que elas adotar uma postura de defesa do feminismo, eu acho ok, elas fazem o que ela quiser, mas eu acho que essa não é uma postura generalizada da mulher brasileira, nem da americana, nem da inglesa, porque se você for ver as pesquisas, se as mulheres acreditam na igualdade de direitos entre homens e mulheres, elas vão falar que sim, a ampla maioria. Aí sim, em seguida, você perguntar, mas você se considera feminista? Ela vai falar que a maioria vai falar que não. Então, elas não enxergam esse link entre o feminismo e a defesa de igualdade de direitos. Então, elas enxergam, que eu acho que elas enxergam mais um movimento de histeria, que às vezes ficam reclamando de coisa boba, que nem nos Estados Unidos, lá o movimento feminista implicou com a berinjela do emoticon
do Instagram e removeram a berinjela, porque aquilo lá seria uma nova forma de assédio sexual. Aí em Nova York, implicaram que os homens sentavam com a perna aberta no metrô, aí fizeram uma lei proibindo que os homens sentavam com a perna aberta. Então, eu acho que você implicando com essas coisinhas mínimas, você acaba desfocando do que poderia ser essencial e que às vezes surgem pautas relacionadas às mulheres, mesmo que efetivamente são importantes. Mas eu acho que quando você fica enxergando essas coisas menores, você acaba desviando o foco do que é realmente importante, o que é realmente necessário. Certo. Najara, vou reforçar a pergunta. É feminista esse posicionamento dessas figuras que eu mencionei, tido como exemplo a Anitta, a Luísa Sonza e outras, ou não? Se elas se declaram feministas... Mas o fato delas sexualizarem o próprio corpo, que eu vejo dessa maneira, posso estar errado, mas eu vejo dessa forma, para obter ainda mais sucesso na mídia. E a mídia, eu concordo plenamente no que você disse, dela ser controlada por homens. 96% da mídia global é masculina. Sim. Isso é um fato. Não seria uma hipocrisia da parte delas lutar com o feminismo? Ou elas estão lutando errado, desculpa, porque elas estão se rendendo a uma mídia sexista e masculina. Olha, pois é, essa questão da Anitta, da Luísa e de todas as outras artistas, né, e de todas as outras mulheres que se propõem a entrar nesse universo, elas precisam se identificar com o produto que elas constroem. Se a Anitta e a Luísa se identificam com o produto que elas estão construindo, se elas estão ganhando dinheiro com isso, eu acho que elas têm a total liberdade delas fazerem com o corpo dela o que ela quiser. Mas não atrapalha a bandeira de vocês, ela tomar essa bandeira? Por exemplo, ela está objetificando o corpo para faturar. Aí ela defende a bandeira feminista, que é uma bandeira nobre que vocês lutam contra essa objetificação feminina de várias formas. Sim. Não fica incoerente, não atrapalha o avanço do movimento? Então, eu acho que isso deve ter a ver um pouco com quando você falou, nota isso do novo feminismo. Né? Eu acho que esse teu olhar, ele parte um pouco disso, né? Assim, o novo feminismo é a figura da Anitta, o novo feminismo é a figura da Luísa. É uma pergunta minha. É isso que vocês estão entendendo? Que o novo feminismo seria isso? O que seria esse novo feminismo? Assim, da minha parte, não. O que ela está fazendo lá não tem a ver. Ela está fazendo, sensualizando e etc e tal. Mas aí eu acho incoerente só se ela, no outro dia, reclamar que homens objetificam mulheres. Isso eu acho incoerente dentro do universo dela ali. Assim, você acha também que outras mulheres não consomem a Luísa e a Anitta? Só homens consomem o produto delas? Outras mulheres objetificá-las também. Tá. Tanto homens quanto mulheres. Numa geral. E esse novo feminismo também seria isso para você? Então, é um pouco diferente. Na minha opinião, o que é o novo feminismo? Sim. Eu acredito que quando você tem uma nova versão de alguma coisa, é porque essa coisa é pirata. Pelo menos na minha visão. Então, eu acredito que há o feminismo coerente, prudente, necessário. Sim. Entendeu? Inclusive, eu tive experiências particulares, que é uma particularidade minha, próximos na família. Eu sei o quanto é importante a mulher ter esse lugar de fala, assim, essa importância, porque existe violência contra a mulher, isso é sério. O ponto é o seguinte, para mim, um novo feminismo, ele é uma adaptação do mercado capitalista que ele teve, entendeu? Para continuar lucrando em cima da imagem da mulher. É a visão que eu tenho. Por quê? Quando o movimento feminista começou a avançar, e eles começaram realmente a fazer diferença na sociedade, o mercado capitalista se reuniu, entendeu que deixaria de vender menos, e lançaram novas tendências e, infelizmente, algumas celebridades absorveram essas tendências e criaram um falso feminismo. Essa é a minha visão, entendeu? E eu acho isso prejudicial, para concluir, quando, por exemplo, a Anitta pega e fala que se sente muito feliz em representar a figura feminina na mídia. Por quê? Porque a maior parte dos fãs dela, eu falo de fãs, não de público consumidor, é mulher, isso é um fato, é óbvio. Só que é prejudicial, porque eu tenho uma mulher que acompanha ela. Ela põe na cabeça, quando ela disse uma declaração, por exemplo, que teria relação sexual do faxineiro ao presidente. Ela pode ter com quem ela quiser, o mérito não é esse. Sim. Mas aí a pessoa toma como se... Aí eu pergunto pra você, tem pessoas que têm cabeça fraca. Aí a mulher fala assim, vou ter relação com o meu chefe também. pra subir na empresa. Aí ela vai
piorar o ciclo, porque o homem vai usar ela, entendeu? Como produto, porque ela tá se entregando a isso. Então é isso. Eu entendo o novo feminismo como uma adaptação do mercado capitalista de lucrar mais e desviar o foco do que é necessário. Eu concordo que o capitalismo faz exatamente isso que você está dizendo. Ele faz. O novo feminismo e o que é feminismo, assim, na verdade, o feminismo ele é uma crescente. Então, foram mulheres que vieram antes de mim, que vieram antes delas e que vieram antes delas e fizeram a luta das mulheres na sociedade. Essa questão, como foi citada, né? As bruxas foram queimadas, né? As bruxas foram queimadas. O feminismo hoje fala, eu sou neta daquelas bruxas que foram queimadas como bruxas. Por quê? Porque na cultura, a mulher, por exemplo, quando você fica doente, o que sua mãe faz para você ficar bom? Você está gripadinho de cama, o que ela faz para você? Ela faz um chá, ela faz uma sopa, ela faz uma canja. Isso nada que mais é do que você mexer com a alquimia do que são os produtos para você curar e cuidar. Quando está faltando ferro, você come beterraba. Quando está faltando vitamina C, você chupa laranja. As mulheres que detinham deste conhecimento da sociedade foram ditas como bruxas e foram queimadas. Então, assim, e aí as mulheres que lutaram lá atrás, as mulheres que na primeira Revolução Industrial, que muitas foram mortas, muitas crianças também foram, né, escravizadas praticamente dentro daquele sistema econômico. Elas lutaram, muitas foram mortas. Hoje o lilás, ele representa a cor do feminismo, das mulheres ali em si, porque mulheres foram mortas na greve daquela fábrica. Era uma fábrica de pano, de tinta, e eram roxas, assim. Algumas histórias fazem esse recorte, né, que aí as mulheres estavam lá naqueles panos lilás, então tem um pouco dessa simbologia. Então, mulheres antes de mim, mulheres que vieram e que sofreram preconceito, que foram queimadas, né, muitas que foram, inclusive, a sociedade, como eu disse na minha fala anterior, né, tinha um preconceito com a mulher que era solteira, que tinha, né, que cuidava dos filhos ou que desquitava. Nossa, não pode separar, não pode desquitar. Então, todas essas mulheres que vieram antes de mim, ela vai subindo um degrau para a construção. Em todos esses tempos, houveram figuras que sofrem a influência do mercado econômico e do mercado da comunicação. Então, lá antigamente, eles sofriam. Hoje, não é visto com olhos de nossa, lá naquele tempo não existia e tal, porque a cultura era outra, e a luta era outra, o tempo era outro. Quando a gente vai avançando, e aí esse novo feminismo, que passa, eu acho que foi o Felipe que chegou a comentar aqui na mesa, que elas são livres para fazer o que elas quiserem com o corpo delas. Então, assim, o feminismo, ele foi avançando numa pauta, inclusive, que abarca até a figura masculina, que é cada pessoa é livre para fazer o que quiser com o corpo dela. O que quiser. Então, as mulheres, nessa questão de objetivar ela, né? Que a gente fala que uma mulher que está andando na rua, está com um shortinho curto, um topzinho, ela está pedindo para ser assediada? Ela está pedindo para ser violentada? Vocês acham que uma mulher que a moda, que a gente sabe como a moda funciona, o sistema econômico da moda, né? Então tá lá, a mulher que anda de mini saia, de topzinho, ou da famosa tomara que caia, que não é tomara que caia mais, mas é blusa sem alça, né? Ela tá pedindo para ser assediada? Não, ela não pede para ser assediada. Então, quando a Anitta faz o trabalho dela, quando a Luísa faz o trabalho dela, porque o mercado econômico, o mercado capitalista, o que consome, o produto e tudo mais, ele também é linkado em qual questão? Quando ela fala, eu não quero que objetivem meu corpo. Ela está dizendo, não é só porque eu construo esse produto que as pessoas podem fazer o que quiser com o meu corpo. É correto, eu concordo com ela. Uma mulher que usa uma roupa mais sensual não está pedindo para ser assediada, não está pedindo para ser nada. No entanto, o estímulo que ela está dando ao meio, se as pessoas são sexuais, ela está sexualizada, talvez ela esteja dando um estímulo para que isso aconteça. É certo? Não, mas ela está igual, por exemplo, se eu sei fala da natureza humana, né? Eu sei que você tem um cachorro bravo ali. Eu tô entrando na sua casa, eu tô pedindo, vou passar a mão nele, eu tô pedindo para ele me morder? Não, mas ele pode me morder? Pode. Pode me morder. Então, eu acho que a influência do meio é essa. Tanto que funciona também. Se eu pegar um saradão
bombadão e bonitão e andar com uma roupa mais sensual, talvez as mulheres, não tenho dúvida que as mulheres vão olhar também, vão talvez mexer com eles e porque até os homens vão olhar e falar como ele conseguiu, exato. E eu acho que... Porque o ser humano ele tem essa natureza selvagem e erótica. Então, né? eu acho que hoje em dia a liberdade mais sexual dos dois lados, da mulher também saía tirando pedra em homem, atirando pedra no bom sentido, cantando o homem. Atirar pedra claro, no bom é sentido claro, é ótimo. é cantando claro que o o homem, né? Sim, é claro que o risco, eu penso assim, o risco, a gente já vamos caminhando. Como que a gente tá aí, produção de tempo? Para 4 minutos para encerrar? Ah, tá. Então a gente tem mais uns 20 minutos aí para caminhar. Aqui é assim mesmo, nos bastidores a gente vai conversando. Tem um rapaz aqui fantasiado de dinossauro e o outro aqui do lado fantasiado de Game of Thrones. Então o ponto é o seguinte, vamos lá. Eu acredito que é muito mais ameaçador para uma mulher andar... Vamos longe, às 11 horas da noite de biquíni na orla da praia, o fato dela ser estuprada é muito maior. Por quê? Eu acho ridículo falar que tem algumas pessoas que falam que a natureza do homem é de estuprador. Mentira. O ponto é o seguinte, existe mau caráter dos dois lados. Só que o homem, ele goza de uma força física e um pouco maior do que a mulher, na maioria das vezes, se não quase, na maioria das vezes, né? E como você mesmo disse, se um homem se aproximar de uma mulher no meio da rua, ninguém vai fazer nada, na maioria das vezes, porque acha que é o marido dela, ou o namorado dela. Então, ele tem toda uma construção social para possibilitar um ato maior de estupro. Não que a gente vive num mundo... É porque tem aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí é onde tem muito homicídio, né? Feminicídio. Exato. O ponto é o seguinte, é claro que a gente vive em 8 bilhões de pessoas. Sim. Desses 8 bilhões, a grande maioria dos homens não tem o interesse de estuprar ninguém. Isso é um fato. Só que eu penso o seguinte, é mais fácil. Entendeu? Então, como você disse, ela tá andando ali de mini saia, etc. Ela não tá pedindo para ser estuprada, é óbvio, mas o risco é maior. O risco é maior, existe um risco. O ponto, ele é o seguinte. A sociedade, eu volto nessa questão de mercado, Sim. que é até um ponto que é um podcast para uma próxima, que é uma discussão mais entre eu e Felipe. Eu acho que nem tudo é válido no capitalismo. Por quê? Eu vou dar como exemplo a pornografia. 70% da internet hoje é acesso pornográfico. 70% de tudo que você tem dos acessos globais é pornografia. Ô, louco, eu não sabia disso. 70%. 70%. Então é muita E aí coisa. É um mundo, viu, gente? Não é a Anitta nem a Luísa. Isso, é um mundo. Aí o que acontece? A moça que vai lá fazer o filme pornô, desse 70% de acesso, vamos ser ingênuos, 86% é homem pra mais. Por causa dessa necessidade, dessa libido, dessa questão masculina. Mas também tem muita mulher. Mas sempre esmagadoramente a maioria. O ponto é o seguinte, essas moças que vão lá gravar o filme pornô, elas vão porque elas querem. Assim, vamos dizer, sem serem coagidas com uma arma na cabeça. Né? Pelo menos a cada... Às vezes é um negócio, ó, você 9 quer gravar a cada filme 10. pornô, ó, eu quero, vou te dar tanto. Isso, esse é o ponto, ele vai te dar tanto. Só que o que acontece? A partir do momento que ela fecha esse contrato, ela vem dar uma dela pro diabo. Vamos ser coerentes. Existem diversos relatos, o próprio Xvideos, a Pornhub, diversos sites aí conhecidíssimos pela galera, passa muitas atrizes pornô, a cada 10 que deixa o mercado, 9 confessa que sofreu abuso, sofreu uso de entorpecentes para gravar, foi obrigada a fazer coisas que elas não queriam. E é um mercado controlado pelos homens. 100%, não é nem 99%, é 100%. Não existe produtora pornô feminina. O ponto é o seguinte... Ah, mas é capitalismo. Pode estar ali, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Concordo. É dinheiro. Tá ali, tem quem consome, tem quem vende. Concordo. Não é obrigado. Mas, gente, nós vivemos numa sociedade com uma educação péssima. Então, existem muitas mulheres, nesse ponto específico da pornografia, que vão pra pornografia porque elas são persuadidas por um mercado. Entendeu? Então, isso que eu acho extremamente prejudicial. Eu vou pegar o caso do homem. Porque existe uma cultura masculina, vou supor... Ah, eu quero ficar com a menina. Ela disse não. Ah, ela tá sendo difícil. É um ponto que não é assim. Às vezes não é verdade? Não mas não. Ela tá sendo difícil. Mas o que acontece? Você pega a música sertaneja que diz o contrário. Você pega funk que diz o contrário. Você pega letras de música até de celebridades em peso masculinas, mas femininas que diz o contrário. Então você tem toda uma indústria do entretenimento que impõe que o homem é o macho conquistador, perigoso, é o garanhão, é o predador, e a mocinha é a mulher que gosta desse tipo de homem. Entendeu? Então fala assim, esse é o ponto.
Isso é perigoso. É bem perigoso, é bem perigoso. Mas é isso, assim, você falou que hoje, né, 70% da internet é pornografia. E aí a gente tá saindo assim, né? Estamos aí ainda sofrendo os reflexos do que foi uma pandemia e que deixou pessoas dentro de casa isoladas. Não, mas esses dados são desde 2010. Mais de 500 mil de pessoas foram mortas, que infelizmente, né, também foi o nosso último estudo demográfico, né, último censo, infelizmente o nosso... Não saiu, né? Não saiu, infelizmente, serve para muita pesquisa, você sabe disso. Com certeza. Então, assim, e aí tudo foi para a internet também. Então, as pessoas estudaram na internet, as pessoas trabalharam na internet. E aí, com esse dado que era de 2010, eu acredito que agora deve ser maior ainda. Porque as pessoas também estão se relacionando de maneira íntima através das redes sociais. Né? Antes era um tabu, hoje... Eu acredito que a liberdade dos corpos, ela também começa a entrar em discussão quando a gente também tem a noção da liberdade da sexualização dos corpos. Né? Eu acho que... E aí a liberdade da sexualização dos corpos, eu não estou dizendo que é todo mundo fazer pornografia e tal. Não, mas eu acredito que essa questão do libido, do homem, dessa figura, ela é uma cultura estrutural. Se a gente começar a mudar relações dentro da sociedade, a gente vai diminuindo a reprodução desses exemplos que foram citados aqui. Hoje, o capitalismo, assim, ele sexualiza, né? É um produto que é consumido e passa por ali, passa. Mas o feminismo também passa pelo capitalismo, não vamos mentir. Né? Inclusive, a própria... quantas... Netflix tem explorado bastante quantas isso. Estampas da Frida Kahlo você não vê em grandes lojas multinacionais, né? Então, assim, e vamos falar das multinacionais, que é uma das principais ferramentas que o capitalismo usa para dominar a economia mundial, né? Da exploração, da fabricação, todo o ciclo. Então, assim, são culturas estruturais, né, do mundo hoje, na maioria das civilizações, já houveram civilizações onde elas são matriarcais, mas que, infelizmente, dentro dessa disputa cultural, ela foi invisibilizada, ela foi dizimada, ela sofreu uma batalha das ideias, uma disputa da narrativa, onde a figura masculina, inclusive no próprio livro sagrado, a gente já tem recortes que houveram mulheres dentro que construíram histórias e que tem relatos e que a gente só vê homens ali construindo. Então, é cultural. Isso vai acabar dentro, né, do setor, tanto da esquerda, da direita, mas na sociedade, que a sociedade é capitalista. A sociedade, ela é capitalista. A gente vive num sistema econômico capitalista. Não vamos, né? Inclusive, quem é da esquerda vive nesse sistema capitalista. Né? Eu preciso entender e compreender o que é esse sistema econômico para me fazer a crítica a ele. Ou, né, mostrar aprimoramento ao ponto que não aumente as desigualdades sociais. Então, são várias questões. Nessa questão da sexualização dos corpos, junto com o capitalismo e tudo que eu vim resgatando agora nessa minha última assim, né? Sobre isso, a sexualização dos corpos e tal, ela foi um tabu cultural, né? Assim, a gente falar sobre o sexo, é um tabu, sobre falar sobre as relações íntimas entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, enfim, independente do gênero, trans, sabe, binários, não binários. Então, são assuntos que não são discutidos na sociedade. E aí isso me remeteu muito quando você trouxe o início da nossa conversa, que, na verdade, não foi nem o início, foi nos bastidores antes da gente iniciar. Que eu acho que o Felipe falou que tudo que é proibido, tudo que é... Então, eu acho que se encaixa muito nisso também, nessa questão da sexualidade, porque culturalmente não pode passar na TV antes das 10, isso não pode, né? Certos tipos de conteúdo, isso, o recorte de idade é para maior de 10 anos, menor de 10 anos. Existem mães e pais que não conversam sobre o organismo com os próprios filhos, né? Assim, sobre essa questão da menstruação ou do homem quando vira na puberdade. Ainda é o tabu para grandes famílias falar sobre isso. Então, como é o tabu, a curiosidade, ela vem a partir do acesso à informação. E aí o acesso à informação, ela está aqui na palma da mão e chama celular. Quando isso não é dialogado na sociedade, quando é proibido,
a discussão dentro da sociedade, as pessoas vão buscar as redes sociais para buscar as suas respostas. Então, assim, e aí a gente precisa um pouco desmistificar essa questão da sexualidade junto com o debate de que a mídia e o capitalismo também não pode fazer sempre produtos que sexualizem corpos. Certo. Vamos avançar para agora para o último grande objeto de discussão, que parece que você até fez uma adivinhação a respeito do tema. Vamos falar acerca da Bíblia Sagrada e como essa construção milenar influenciou hoje e influencia, claro, na sociedade. Eu tenho as minhas considerações a fazer como bom judeu, é claro, estudante da Torá, Zohar, Kabbalah e todos os seus derivados. E eu quero também começar abrindo com a opinião de cada um de vocês, tá? Então, como você terminou a fala, eu vou abrir com o Felipe Luiz. Felipe Luiz, para você, qual é a importância, a significância que quando eu digo Bíblia, eu digo todo o costume, toda a história de um povo, tanto os israelitas como o cristianismo. Vamos falar da Torá, vamos falar da Bíblia. Qual é o conceito que a Bíblia trouxe hoje para a sociedade, há mais de quase 4.000 anos de história, com todos os compilados, tirando os apócrifos de Enoque, etc. Qual é o conceito que tem, o impacto que isso tem hoje na sociedade? Você acha que a Bíblia é uma obra que privilegia o lado masculino ou não? Ela é uma obra independente disso? O objetivo dela está focado em outras coisas, como na salvação da alma, em normas normativas da sociedade, etc. Eu acho que é o segundo ponto que você falou. Eu acho que a importância é fundamental ainda hoje, que a gente vê a influência que a religião exerce no país, no mundo e até na política. A gente tem bancadas religiosas no Congresso, a gente tem uma sociedade inteira influenciada pela Bíblia, no caso do Brasil, né, onde a maioria é cristã. Então, eu acho que é uma influência decisiva e fundamental, um livro, um guia de como sobreviver no mundo. Mas nunca tinha pensado nesse aspecto, mas eu acho que sem dúvida tem uma importância fundamental e as pessoas veem aquilo. E eu não vejo como privilegiando mulher ou homem dentro da Bíblia. Eu acho que você pode, como todo texto, você interpreta, né? Então, se você interpretar aquilo lá, você vai achar um código de conduta que te faça você assimilar que você está seguindo aquilo lá e vai encontrar o caminho da salvação pelo aquele comportamento. Não vai ser o comportamento do qual você vai se culpar ou vai se arrepender. Tá, eu vou segurar essa afirmação, vou incrementar um pouco mais na nossa pergunta para você. A gente está discutindo primeiro, deixar claro para a nossa audiência a questão da Bíblia, porque nós podíamos discutir o Alcorão, as obras de Buda, o Sadhguru, todos os outros tipos de religião, mas vamos colocar o que tem mais impacto hoje no Ocidente e no Oriente. Né? O próprio Alcorão é a Bíblia do Velho Testamento, a Torá como para o judaísmo. Correto. Bom, vamos lá. A gente tem essa pergunta para ele, o ponto é o seguinte. Quando diz na Bíblia, depois você volta nisso também, na Bíblia nós temos figuras realmente protagonistas. É indiscutível que a maioria delas são figuras masculinas, como Moshe Rabbeinu, Moisés, Elias, o próprio Jesus Cristo, diversas figuras. Porém, também tem figuras femininas extremamente protagonistas, como Esther, é um caso clássico que salvou o povo judeu da destruição com o rei da Babilônia porque foi hábil nas palavras e se casou com o rei. Nós temos Ruth, que também salvou o povo judeu de uma exterminação. Então você tem, além dessas figuras, nós temos Sara, que é a mãe dos judeus e mulher de Abraão. Então você tem diversas figuras, extremamente importantíssimas. Porém, você tem outras passagens também, como por exemplo em Coríntios, que já é o Novo Testamento, que diz que não cabe à mulher se vangloriar uma posição acima do homem, porque ela foi feita da costela do homem, e o homem foi feito da terra. Então, a mulher ela foi feita em virtude do homem, não o homem em virtude da mulher. Já tem um tanto polêmico, não é verdade? Nós temos também isso no Velho Testamento. E a contrapartida também, coisas que enaltecem de muito a mulher na Bíblia. Tem um passar mais no Velho. Então o ponto é, Najara, o que você acha disso? A Bíblia, ela é um livro que ele tem uma importância, ela é extremamente importante para a humanidade, ela tem a sua significância e relevância, e a interpretação que fazem dela que é complicado, prejudicial, ou ela não teve impacto nenhum no machismo? Olha, a Bíblia ela tem impacto.
A Bíblia, ela salva vidas, assim, todo o histórico em torno do que é esse contexto, liberta e salvam vidas. É inegável dizer que a Bíblia influencia a sociedade. Existe histórias, assim, que valorizam mais a figura masculina, como poucas pessoas conhecem as figuras femininas, né? Dentro da construção do que é o cristianismo, do que é a Bíblia, enfim. Traz uma ideia patriarcal também. Você vê um homem casado com a mulher e tal. Isso, traz essa ideia patriarcal. Mas vale muito de 2 fatores, né? O primeiro é entender o nosso processo de colonização, né? O nosso processo onde vieram aqui e catequizaram e começaram já catequizando os povos originários dessas terras. Então, assim, a partir do momento que a gente ingressa o Novo Mundo, né, ali, ingressa naquele cenário de expansão do que estava rolando lá na Europa, e a partir do momento que eles vêm, enxergam os nossos povos originários como inferiores e tentam, né, cristianizar eles, né, assim, fazer... Né, o padre Anchieta, sabe? Então, assim, esse processo, né, que os europeus vieram e começaram a matar os indígenas, a pegar as terras, a cristianizar os povos originários, e aí eles começam a impor uma sociedade que a base é cristã. A gente fala do Estado laico, mas qualquer cartório que você entra tem um crucifixo lá dentro. Na Câmara do Senado, no próprio Senado, você vê a cruz. Mas o Estado é laico, né? Isso não há interferências de religiões, mas tem uma interferência figurativa cristã ali em todos os ambientes, né? Como no Oriente Médio, né? A Sharia comanda. Exato. Então, a Bíblia, ela influencia, ela tem essa veia patriarcal, ela tem, mas é um costume também, né? Certo. E aí esse costume vale das interpretações. Né? Não dá para você hoje levar ela ao pé da letra. Todo mundo concorda, os protestantes, né? Enfim, todo mundo concorda. Mas que não dá para ser levado ao pé da letra. E essas interpretações, elas passam muito por você entender qual que é a mensagem que aquela informação passa e não a regra que aquela história está transmitindo. Qual é o princípio, né? Isso. Se você vê o princípio, a história tem um princípio. Né? O princípio é esse e você adaptar o princípio transformando numa regra para você, no mundo que você vive. É basicamente o que se faz no direito. Você extrai um princípio do texto e aquele princípio você aplica ao caso concreto. E você transforma numa regra para aplicar o caso concreto. Bacana. Bom, para concluirmos aí, estamos nos 10 minutos finais desse podcast muito bacana. O ponto é o seguinte, só um adendo aí para concluir essa questão bíblica, né, por assim dizer. Eu concordo plenamente no que vocês falaram, acho que dá para fazer uma síntese muito coerente a respeito disso. No próprio judaísmo nós temos o rabinato, né, que é o Supremo dos Rabinos de Israel, que, por exemplo, a morte por apedrejamento hoje não é mais válida porque houve mudanças de tempo, entendeu? O sacrifício que a gente é obrigado a fazer no templo não faz mais até ter o 3º templo. Então, são questões que realmente culturais, quando você muda o tempo, não que tudo que está ali vai ser mudado, porque Deus é indivisível na nossa crença, mas muda-se. Por exemplo, no judaísmo nós temos o Talmud, são 32 livros de estudo da lei judaica. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. O Zohar mesmo tem mais de 6.000 páginas. Entendeu? Então, exatamente. Então nós temos a Kabbalah, o Zohar, o Talmud, que explica. No judaísmo, muita gente julga errado. Por exemplo, para nós, a alma feminina é mais elevada do que a alma masculina. Que interessante. Entendeu? Exatamente, por diversas questões. Por exemplo, grande parte das mulheres são sensitivas. Entendeu? Muito mais do que os homens. Então, você tem diversas questões que são realmente interpretadas e interpretadas. Eu acredito realmente que naquela época, quando diz que o homem é o cabeça da casa, por assim dizer, poxa, você vai voltar 3.000 anos atrás. Se a mulher tivesse independência, ela ia ser morta. Entendeu? Por conta de diversos povos. É complicado. Também não vejo necessidade de algumas leis muito duras, como a gente tem na Sharia, mas talvez parte de uma ignorância atemporal, né? O ponto é o seguinte, para a gente encerrar, bate-bola rápido. Vou perguntar para Felipe Luiz de novo, ele começa. Felipe, você acha, coisa rápida, tá? Que o feminismo, a nível global, ele é uma utopia
irrealizável ou ele é um sonho que será realizado um dia? Eu acho que é um movimento real. São mulheres lutando por alguma coisa. Mas eu acho que na maioria das coisas que eu vejo não são pautas muito concretas. Porque se tiver uma mulher, por exemplo, uma mulher que está sendo... por exemplo, que você estava falando agora do apedrejamento. Eu acho que lá é uma pauta fundamental para o feminismo mundial. Tem mulheres que estão sendo apedrejadas em, eu acho, 6 ou 7 países do mundo, com base nessa lei. Então, acho que isso era uma pauta muito importante para ter uma coalizão. Cadê as artistas de Hollywood? Cadê as globais? Entendeu? Em casos grotescos, como a gente vê. Então, acho que como o movimento é real, mas eu acho que as pautas, na maioria das vezes, não são tão reais. Certo. Vamos para a Najara agora. Você levantou um ponto muito importante, que é um tema para um outro podcast, que é esse, por exemplo. Enquanto a gente tem o Twitter, o Facebook apagando contas como o do Donald Trump, por exemplo, eles mantêm contas como, por exemplo, o Hezbollah, o líder do Hezbollah, o líder do Irã, então o líder da Coreia do Norte. Então, realmente é confuso. E muitas vezes você não pode criticar, porque falar é cultural. Cultural, mas eu não posso falar que a cultura é ruim. É uma contracultura. Porque ele se ofende, mas a mulher que está sendo apedrejada, ok. Exatamente. Então, esse ponto, Najara, rapidamente. É uma utopia irrealizável a nível global, estou dizendo, tá? Ou será realizável? Tendo em vista um exemplo que o Estado Islâmico, os muçulmanos estão avançando cada vez mais. Daqui 15 anos é científico-social, a Europa vai ser islamizada. Então, e a gente sabe como é a cultura islâmica. Então, você acha que é um sonho que vai ser realizado a nível global ou não? Na verdade, a luta feminista, existem esses fóruns de interligações, dessas ligações, dessas intersecções nos territórios. É preciso entender as especificidades de cada mulher no território mundial. O que eu preciso aqui no Brasil não é o mesmo que uma mulher em Israel precisa. Então, assim, o feminismo ele tem que se unir para a gente discutir essas diferentes pautas, essas diferentes especificidades de cada território. Eu acho que é necessário. Se a gente vai conseguir conquistar isso, é uma luta, né? Então, assim, eu não vejo como utópico, eu vejo que é uma coisa que pode ser execuível, mas, ao mesmo tempo, ela é constante, né? E ela é diária e ela é minuto a minuto. Então, pode ser que não aconteça. Né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas estão no caminho. Mas estamos no caminho e eu tô junto com todas elas. E o mais importante, a maioria das vezes, é o caminho, né? Não é tanto um ponto de chegada. Você tá no caminho. A direção é mais importante que a velocidade. Bom, nós conversamos aqui agora com nossa convidada Najara e nosso convidado Felipe Luiz a respeito de um tema sempre polêmico, mas necessário. O feminismo. Najara, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Que foi extremamente construtiva. Muito obrigada. Felipe, muito obrigado também pelas suas ideias extremamente construtivas. Obrigado, Najara. Felipe. É isso aí, galera. Voltamos no próximo.